Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre cuidados na praia durante o verão. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Tenente Paulo Sérgio, da Comunicação Social do GBMAR. Tudo bem, Tenente? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu agradeço a participação. Falar sobre verão, praia, afogamentos é um combo que infelizmente precisa ser falado e ter muita informação a respeito disso, né, Tenente? O número de afogamentos ou de pessoas em situação de afogamento geralmente aumenta nesse período, quando a gente está falando no período de verão, onde o número de pessoas aqui na Baixada Santista aumenta estratosfericamente, né? Na grande maioria, os afogamentos, eles acontecem por acidente ou por abusos? Olha, o que a gente sabe nas estatísticas é que grande parte das pessoas que se afogam nas praias, elas não moram na região. Cerca de 80% das pessoas que se afogam não moram aqui e deste número a grande maioria são pessoas que vêm somente uma vez ao ano nas praias. Então a gente consegue constatar que são pessoas que não conhecem os riscos. E por não conhecer os riscos, muitas das vezes não sabe lidar com eles, não sabe como sair. E o risco maior que temos nas praias é as correntes de retorno, que são responsáveis por quase 90% dos afogamentos em praia, não só em São Paulo, mas em todo o mundo. Como é que funciona essa questão da corrente de retorno? A corrente de retorno seria um rio em direção ao mar. O que seria isso? Quando as ondas quebram, elas deslocam um volume de água em direção à praia. Toda essa água ela retorna para o mar por gravidade. Esse retorno é sempre um lugar mais fácil. E esse lugar mais fácil, muitas vezes, é um lugar que não tem onda. Então a pessoa vem na praia, às vezes vem do interior, vem de São Paulo e não conhece. Ela vê um local na praia que não tem onda e o outro local que tem onda. Aonde ela vai levar sua família? Com certeza ela vai achar que é mais seguro este local sem onda para ficar com seus filhos, com a sua família. E aquele local, quase certeza, vai ter uma corrente de retorno, que dependendo do dia, tem uma força tão grande que o afogamento pode ser em segundos. Então isso é um grande perigo para o banhista nas praias. Agora, quando a gente fala dessa corrente de retorno, ela pode estar bem na beira do mar ou ela fica mais afastada? Não, a corrente de retorno fica bem em frente às placas de perigo. O guarda-vidas sinaliza todos os locais de risco com as placas de perigo. E essa distância dessa corrente ela não é muito grande. E ela perdura por toda a zona de rebentação. Zona de rebentação é onde as ondas quebram. Então toda aquela distância lá da praia até o mar, onde começam as ondas quebrarem, é a zona de rebentação. Então quando a pessoa é arrastada em direção ao mar, ela é arrastada até essa direção, até o fundo. E isso pode ser muito rápido. E dependendo do dia, esse salvamento pode ser muito rápido para o guarda-vidas e aí acontece o afogamento. Agora, existe um perfil, Tenente, de quem se afoga? A gente tem um perfil hoje dessas Sim, estatísticas? as estatísticas mostram, além de ser essas pessoas que não moram no litoral, a grande maioria delas são pessoas que são homens, né, os casos de afogamento. Muitas delas, infelizmente, uso de bebidas alcoólicas, né, cerca de mais de 50%. Outro dado importante é que a grande maioria também não sabe nadar. Eu considero que quase a totalidade, porque a família muitas vezes acaba falando que aquela pessoa que se afogou sabia nadar, mas o nadar muitas vezes é aquela natação de superfície, uma natação para poder ficar na superfície de uma piscina. A realidade da piscina Exato, e do mar são completamente numa diferentes, represa, né? num local abrigado. E no mar, numa condição de risco, com ondulação, variação de maré, com as correntes, buracos. E isso acaba deixando com que a pessoa fique mais afobada e numa situação de risco ela não consiga sair. Porque se ela não sabe como se livrar do risco, o afogamento vai acontecer. Então é muito importante essas dicas de segurança. Agora, tem como a gente traçar algumas dicas de como se aproveitar o mar em segurança? Sim, com certeza. O litoral paulista ele é muito extenso. Não teria como colocar um guarda-vidas em todas as praias, em todos os locais. Então nós colocamos guarda-vidas em praias aonde seja mais fácil o acesso, de rodovias, próximo às cidades. Então qual é a primeira dica? Evitar praias distantes, praias que sejam de trilha, praias que sejam para chegada de embarcação, ou mesmo praias, pode ser até uma praia que seja movimentada, mas num canto extremo da praia, então evitar esses locais. Nas praias que são frequentáveis, procurar ficar próximo de um guarda-vidas, porque, como eu disse, os riscos eles mudam no mesmo dia. Então, vamos dizer, um dia que tem uma variação de maré muito grande. Durante o dia, um risco pode estar na sua direita e à tarde à esquerda. Então, o guarda-vidas ele é experiente,
porque o mar ele tem riscos que as pessoas que não conhecem não conseguem visualizar. Então ele vai sinalizar com a placa de perigo um buraco, um canal mais profundo, uma pedra, qualquer outro problema que seja ruim para o banhista. Então, se orientar com o guarda-vidas, os locais mais seguros e jamais nadar em frente às placas, que esse é uma dica. Outras coisas importantes que as pessoas acabam se esquecendo, objetos flutuantes, colchões infláveis, pranchas de isopor, qualquer outra coisa flutuante. Tudo isso favorece o arrasto para o fundo. Então a corrente de retorno ela intensifica ainda mais a sua força com o objeto flutuante. Então tem vários casos de famílias inteiras que se afogam por conta de cair do colchão ou mesmo o colchão furar, murchar e aí tem o grande problema, né? O guarda-vidas fazer um salvamento de 5, 6 pessoas, isso pode acontecer. Então evitar esses objetos. E outra dica muito importante que a gente sempre fala é das crianças, né? O problema das crianças perdidas, né, que a gente pode abordar, mas o afogamento. Às vezes os pais confiam demais em boias de braço, outras boias diversas, achando que isso é o suficiente para a segurança da criança na praia ou mesmo na piscina. Isso não é a verdade. O afogamento para uma criança ela é muito mais rápido do que para um adulto. Agora, se a pessoa já tiver nessa situação de afogamento, por exemplo, dentro de uma corrente de retorno, como que ela deve proceder até chegar o salvamento? Exato. A primeira delas é manter a calma. Parece algo muito difícil, né? Mas tentar manter a calma, a tranquilidade. Se souber nadar, nadar para a direita ou para a esquerda por alguns metros. Como eu disse anteriormente, essa corrente de retorno ela não fica por grandes distâncias na praia. Ela só tem uma influência local. Se ela nadar paralelamente à praia, alguns metros após, ela já pode nadar em direção à praia, porque as próprias ondas vão levá-la, vão ajudá-la a ir à praia. Caso até esteja cansada ou não saiba nadar, consiga apenas boiar, que é o caso daqueles que nadam pouco, tentar a calma, tentar ficar boiando e pedir a ajuda do guarda-vidas para que seja socorrido. Nós nunca recomendamos que uma pessoa da praia faça um salvamento. Sim. Então, o que a gente sempre recomenda? Tá vendo alguém em situação de risco? Olha ao redor na praia, vê tampas de aqueles caixinhas de isopor, uma garrafa PET ou guarda-sol. Guarda-sol, sim. Os afogamentos não acontecem muito longe da praia, longe da onde dá pé. Então, por vezes, aquele afogamento é muito próximo. A pessoa pode fazer o socorro, oferece um objeto para aquela pessoa e assim puxa. Porque no senso de salvamento, a pessoa acaba podendo fazer com que a outra se afogue porque ela quer se salvar. Isso já acontece várias vezes, pessoas que tentando salvar alguém, acabam os dois falecendo ou mesmo somente aquela pessoa que foi ajudar. Então, algo muito importante essa informação. A gente tem o número de pessoas que foram salvas agora nessa temporada? Olha, do ano todo de 2019, foram cerca de 3.293 pessoas salvas. É um número bastante expressivo, quase 10% a mais que 2018. É algo muito interessante. Isso é aqui na Baixada? Isso no litoral todo. Tá. Que a gente trabalha todo o litoral, isso. Ok. Na semana do Ano Novo, algo até interessante, a gente teve o número de óbitos reduzido. Porém, o número de salvamentos foi de 36% a mais que o ano anterior. Foram 240 pessoas salvas. Mas se você observar a semana do Ano Novo, foi uma semana caracterizada por mar bem tranquilo. Então, o que acontece? É mais uma informação. Às vezes a pessoa tem olha o mar e o mar está tranquilo, dá uma sensação que ela está segura. Que é tipo uma represa, uma piscina, e ela acaba abusando. E aí o que acontece? Praias como Guarujá, que tem buracos, praias do litoral sul, que tem canais paralelos mais profundos, a pessoa é surpreendida numa profundidade um pouco maior e aí acontece o afogamento, muito próximo. Lógico, ela não tem a mesma condição de uma corrente de retorno, que o afogamento é muito mais rápido, mas mesmo essa condição que favoreceria não ter afogamentos, o número foi elevado. Então, a condição do mar, né, na verdade, não muda muito o nosso serviço. Até quanto mais tranquilo está o mar, às vezes é até mais serviço para o guarda-vidas. Para vocês, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre os cuidados no mar. Nós voltamos já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os cuidados no mar. E sobre este assunto eu converso então com o Tenente Paulo Sérgio, da Comunicação Social do GBMAR. Tenente, a gente está falando sobre os casos de afogamento aqui na região e tem algumas dicas, né, ou alguns mitos, verdades e mitos em relação a isso. Por exemplo, comer e mergulhar na sequência é perigoso? Depende do que for comer. A pessoa pode comer uma alimentação muito pesada, com certeza isso vai fazer muito mal para ela. Não só o mar, tem o sol, tudo isso vai influenciar que ela pode ter uma congestão. Mas os nossos maiores problemas na praia, quanto ao afogamento secundário é algo que acabou fazendo com que ela tivesse o afogamento. São pessoas que fazem uso de medicamentos controlados e por não usar ou estar abusando no mar, tem um afogamento. Você ter um mal súbito na sua casa, em outro ambiente que não seja aquático, a pessoa tudo bem. Agora, ela tem um desmaio no mar ou numa piscina, aí vem o afogamento. Isso é muito comum, as pessoas se afogarem no raso, pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, epilepsia, coração. Então, isso é até um recado. Essas pessoas que fazem uso dos medicamentos devem evitar fazer qualquer atividade física ou até mesmo aquática desacompanhada. E até complemento com esportes náuticos, né? Stand-up, muito comum em Santos, nadadores experientes que nadam sem nada flutuante nas praias, né? Isso não é recomendado porque tem casos de atletas experientes que passam mal no mar e infelizmente acabam falecendo. Então, nunca ficar sozinho, né? Jamais ficar sozinho, avisar, né, que está fazendo uma atividade esportiva. Então, isso é muito importante para evitar um problema que pode ser resolvido facilmente. Caso de cãibras, o que fazer? A pessoa está lá dentro da água, deu cãibra. Olha, quando a pessoa já tem uma experiência com natação, isso é algo simples de se resolver, né? Uma cãibra na perna, no braço, acaba se virando. O problema é a pessoa que, quando a gente volta naquele assunto, né, que não tem uma experiência e acha que sabe nadar e consegue, na sua consciência, abusar e ir mais ao fundo. Tem uma cãibra, já é uma condição que ela já está pré-afogamento, porque ela pode cair no buraco, ser arrastada por uma corrente e ela já não tem a condição natatória suficiente para sair do risco. Está com cãibra, já sai do mar, porque a cãibra ela não melhora naquele dia, né? Ela só vai ter uma condição melhor muscular no segundo dia. Então, já é um sinal para que ela retorne para o raso, que ela retorne para a praia, né? E se alimente, né? Ela possa complementar a alimentação, porque isso está tendo uma falha de alimentação e com certeza... bastante banana, né? Isso. Com certeza ela vai desenvolver uma cãibra na outra perna, no braço, então é melhor evitar. Ok. Agora, quando a gente fala de praia também, Tenente, é muito comum a gente falar sobre a questão das crianças perdidas, né? Os pais procurando os filhos, o que fazer para tentar evitar isso? Existe algum tipo de identificação que as crianças podem usar? Qual é a atitude que os pais devem tomar em relação ao desaparecimento dos filhos? Olha, os números são muito altos, criança perdida, né? Então é importante demais. Chegou na praia, ela tem que retirar as pulseiras de identificação com o guarda-vidas, né? Todo guarda-vida tem. Todo guarda-vida tem. E a gente está trabalhando já faz 2 temporadas com as fitas coloridas. Então, por exemplo, numa praia, numa parte da praia é distribuída uma fita verde clara. Em outra parte da praia, azul claro. Por que isso? A criança, às vezes, ela nem sabe que está perdida. Aquele momento de se perder, até ela se dar conta que se perdeu, passa minutos. Então, o guarda-vidas ele consegue observar no seu setor de praia crianças com cores diferentes. Então, ele já sabe que tem uma criança que não é daquela área. Ele já consegue abordar aquela criança antes mesmo dela até perceber que se perdeu. Mas isso não pode isentar também os pais responsáveis de sempre estar próximo aos filhos, né? Tem uma frase que a gente sempre fala, longe do braço, longe demais. Então, os pais eles têm que estar próximos porque... além desse fato, tem um afogamento, né, que é um fator ainda mais grave, mas os números são elevadíssimos. Só na Praia Grande, por exemplo, foram mais de 600 crianças perdidas registradas na última temporada. São números muito grandes. E o guarda-vidas, quando ele sai do setor de praia para cuidar de uma criança perdida, é um guarda-vida a menos cuidando da prevenção a afogamentos. Então, é muito importante que os pais estejam atentos aos seus filhos. Existe também aquela... É algo muito comum nas praias, de repente, quando uma criança se perde, aquela bateção de palmas, né, para chamar a atenção da criança. Exato. Essa é uma dica importante, eu acho, para as pessoas ajudarem. É né? muito bom. Isso é internacional, tem sido muito bom porque
às vezes já se encontra muito rápido essa técnica, né? E interessante que também outros órgãos acabam apoiando o Corpo de Bombeiros nesse serviço, porque é um serviço que demanda muitas pessoas atuando, né? Então, com certeza, em Santos eu vejo isso muito, né? Aqui em Santos, São Vicente, no Guarujá, essa técnica, e ajuda bastante. Então, quanto mais a gente disseminar isso, com certeza os números vão dar uma reduzida significativa. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre cuidados nas praias e cuidados com os raios. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são os cuidados no mar e sobre isso eu converso com o Tenente Paulo Sérgio, da Comunicação Social do GBMar. Tenente, a gente está falando sobre as dicas de praia, piscina, crianças desaparecidas, né, afogadas, enfim. Eu gostaria de começar esse bloco agora falando sobre a questão dos raios. Nesse período, a incidência de raios aumenta bastante e pensando nisso, a pessoa que estiver na praia, qual é a atitude que ela deve tomar? Primeira coisa, sai do mar. A água salgada, ela aumenta ainda mais a condução da energia elétrica, então, da energia, né, da eletricidade. Deve sair imediatamente do mar, né, porque no horizonte já formam aquelas nuvens pretas e isso é comum no fim de tarde, né, no verão. Então, sai do mar, sai da piscina, sai do descampado, sai da praia e procura um lugar abrigado, uma construção. Agora, esse sair do mar é quando começa a chover ou só o simples fato de estar nublado com uma nuvem negra já é necessário? Existe um tempo que antecede essa tempestade, são ventos fortes, começa já a escurecer o tempo, formação de nuvens pretas no horizonte, então isso já antecede uma grande tempestade. E no verão isso é muito rápido, então a pessoa deve sair rapidamente da praia, não esperar começar a chover, porque ela já vai vir com raios em sequência já nessa primeira tempestade. Então ela já deve sair da praia e procurar um abrigo, uma construção. Então guarda-sol, gazebo, quiosque, tenda, árvore, baixo de poste, isso não é seguro. Existem casos até mesmo de uns 4 anos atrás, na Praia Grande, uma família inteira teve várias pessoas que sofreram a descarga elétrica, foi uma ocorrência que bastante sensibilizou e isso pode acontecer. Então saia imediatamente da praia, procura um lugar abrigado. Se estiver dentro de um carro, feche o vidro e aguarde acabar aquela tempestade, porque o local é seguro, o carro é seguro. Agora vamos supor que a pessoa não tenha para onde ir, ela está presa lá na praia, sozinha, não tem quiosque com cimento, enfim, não tem nenhuma edificação de concreto que ela possa se abrigar. O que ela deve fazer? Ela está um descampado, né? Não tem como, Chora. Né? Não tem de onde sair, né? Bem, ela deve ficar agachada de cócoras, com uma distância das pernas pouco aberto, colocar as mãos sobre a cabeça e agachar e aguardar a passagem da tempestade. A gente não recomenda deitar, porque quando você deita, você abrange uma área maior, né? Um espaço maior. E aí a descarga elétrica tem a chance de te alcançar. Então, se você está agachado de cócoras com uma distância curta entre as pernas, já é o suficiente aguardar a tempestade. E costuma ser rápido, com raios na época de verão. A região, ela sempre tem muitos raios, principalmente nessa época. A gente tem registro de pessoas atingidas na última temporada, não? Olha, o registro na história, nos últimos 10 anos, não é grande o número de pessoas que são atingidas, né? O último caso emblemático foi em 2017, em Itanhaém, em janeiro. Então, a maioria dos casos acontece nessa época, entre dezembro e março. Mesmo sendo poucos os casos, não diminuem a atenção de todo mundo. Dentro de casa, tenente, teve uma tempestade, como é que a pessoa deve proceder? A pessoa deve evitar equipamento eletrônico, deve evitar tomar banho, né? Não questão mística, né? Mas se porventura tiver um problema nos para-raios do prédio, aquela descarga elétrica, se houver no prédio, vai acabar influenciando aquela pessoa. Celulares é bom evitar. Pode acontecer de uma descarga elétrica numa estação de rádio a qual eu esteja utilizando com o meu celular. E eu posso sofrer uma descarga por conta disso. Então é bom evitar, né, qualquer outro eletrônico durante as tempestades. Alagamentos. A gente falou sobre uma tempestade, por exemplo, a pessoa dentro do carro, ela pode fechar o vidro e esperar passar raios. Mas e se ela estiver numa situação de alagamento, como é que é o procedimento?
Olha, é muito comum alagamento, principalmente agora, né, em São Paulo, fim de tarde, né? Então, a força de uma água que vem numa enxurrada é muito grande, pode acontecer um afogamento a poucos centímetros de profundidade, a pessoa ser arrastada embaixo de um carro, então é muito perigoso mesmo. Então o que a pessoa deve fazer? Está numa situação que começou a alagar, ela deve tentar a já se prever uma situação de risco. Primeira coisa, ela já deve deixar os vidros abertos, se tiver criança pequena no carro, já soltar os cintos e aguardar o resgate. Se porventura ela for ultrapassar uma situação alagada, onde ela não sabe a profundidade, ela deve tomar muito cuidado, porque se a água atingir o escapamento e porventura o carro parar, apagar, e ela tentar ligar novamente, já atingir a bateria, ela não vai conseguir abaixar os vidros. E aí vai ser uma situação muito difícil de ela ver o resgate, ou mesmo dela querer sair do carro. Então, esses são as primeiras dicas. Outra dica aí muito importante, está tendo uma enxurrada e ela quer atravessar a rua para o outro lado. Ela tem que tomar muito cuidado porque ela pode ser arrastada por poucos centímetros de profundidade. Sempre aguardar ajuda, né? Sim, exato. Tenente, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso ainda nessa temporada aí, que tem muito trabalho pela frente, né? Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.